Momento do Discipulado. O discipulado depende de uma referência espiritual. O discipulado é um método. Nós dizemos que o discipulado é um relacionamento individual e que a pessoa nova vai aprender com o mais antigo, e o cristão mais antigo vai transmitir informações, conhecimento da Bíblia, e vai orientar na prática, e vai acompanhar o discípulo, e vai corrigir, disciplinar o discípulo. Não adianta acompanhar e ver o discípulo errando. Por exemplo, uma babá, um pai, uma mãe, quando um filho pequeno está aprendendo a andar, a gente acompanha o filho. Acompanha para ele sentir segurança em andar sozinho, mas a gente não deixa o filho ir para qualquer lugar. Ele vai para uma escada, para a beira da calçada. É claro que o responsável não vai deixar a criança ir sozinha. Isso é o discipulado também. A gente acompanha o novo cristão e corrige. A gente acompanha, verifica os erros para trazer para o caminho. Não adianta discipular sem corrigir, sem disciplinar, porque o discípulo vai desviar, vai descambar para um lado ou para o outro e não vai adiantar o discipulado. Mas eu dei todo o exemplo, eu falei com ele, eu disse o que ele tinha que fazer. Você disse, mas não ajudou, não corrigiu, não orientou, não adiantou muita coisa o que você fez. A maioria dos crentes não encontra ninguém para discipulá-los na igreja. Eles seguem o caminho que eles querem, vão pelo caminho que o seu nariz aponta. E como eles não têm uma referência, um exemplo espiritual na igreja, eles vão para qualquer lado. E isso faz crescer um crente sem semelhança com Jesus, sem semelhança com o seu líder, sem espiritualidade. Vai ser um crente de qualquer jeito, enchendo igreja. Há necessidade de uma referência. A pessoa que discipula tem que ter exemplo para dar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, cita muito dele como exemplo para os coríntios. Ele tinha vida espiritual. Hoje a maior parte dos líderes das igrejas se tornam grandes líderes pela esperteza, pela fala, pela conversa, pelo dinheiro, mas não pela vida santa. É muito comum desses grandes líderes já terem tido várias mulheres, vários casamentos, isso é muito comum. Eles não têm vida santa. Eles se tornam líderes no grito, pela imposição, pelo dinheiro, pela habilidade em manipular pessoas, pela política denominacional. Isso é muito comum dentro de uma denominação, os líderes fazerem manipulações, juntando interesses para galgarem as posições de comando das denominações, mas não tendo vida espiritual nenhuma, são fraquíssimos espiritualmente. Infelizmente, essa é a realidade. Pessoas são jogadas dentro das igrejas sem referência. O discipulado vai trazer referência. A pessoa vai ser orientada, corrigida por alguém que tenha vida espiritual. O problema é esse: numa igreja onde tudo já está bagunçado, tudo de qualquer jeito, vai começar por onde? O pastor Juan Carlos Ortiz, da Argentina, quando esteve no Brasil há 50 anos atrás, ele disse: a gente não muda uma igreja, não adianta querer mudar uma igreja, você muda uma pessoa. Você consegue orientar uma pessoa, formar um grupo de oração e intercessão, um grupo modelo dentro da igreja, esse grupo vai interceder pelo restante, mas você não consegue mudar uma igreja. Deus, ao longo de toda a história da humanidade, como relatada na Bíblia, sempre procurou separar um grupo para começar tudo de novo.
A geração de Sete, se desprendendo da geração de Caim. Depois o Noé. Depois com o Abraão, separando da sua parentela, dos seus costumes, de sua terra, o Abraão. Depois, dentre a família de Abraão, o Isaac. Abraão teve muitos outros filhos. Do Isaac ele separou o Jacó e por aí vai. Deus sempre separando. Houve uma época em que Deus separou a tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá separou a família de Davi e, por fim, o Davi. E a história de Davi é trazida na Bíblia desde a Ruth, o livro de Ruth. Aquelas gerações estavam, de certa forma, preparando a vinda de Davi, que foi um modelo, uma referência, e em paralelo, Deus estava trabalhando no sacerdócio e usou o Eucana e a Ana para que eles pudessem, pela dor, gerar um Samuel que veio a ser consagrado totalmente ao Senhor e pôde ser referência para outros que vieram depois. O Samuel veio como apoio para o Davi, que se manifestaria. De uma forma semelhante, Deus preparou a família do Zacarias, da Isabel, para ter o João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus, para que Jesus pudesse ser para nós a referência. Deus está querendo santificar alguém para ser referência para os outros. Eu lembro de tudo que eu já passei ao longo desses 50 anos de ministério, o que Deus fez comigo desde antes desses 50 anos, o que Deus já estava fazendo para me preparar, que caminho duro, longo, pedregoso, caminho distante da publicidade, da fama, da glória humana, Deus me preparando para que eu pudesse hoje ser mais útil a outras pessoas, sendo modelo e referência. Deus trabalha ao longo do tempo, preparando pessoas para serem referências. Um cego guiando outro cego, Jesus usou essa expressão, vão cair os dois no abismo. Um crente carnal discipulando o outro vai dar em quê? Carnalidade somada. Não adianta. Um bandido discipula outro bandido também, no caminho dele, do erro, do crime. Não adianta uma pessoa errada querer discipular outra. O fariseu guiando o outro ia fazer um outro fariseu igual a ele. Isso não adianta. Um crente carnal guiando outro crente carnal vai somar carnalidade. Não é isso que Deus quer. O Senhor quer que alguém seja referência, que ajude os outros, que outros se unam a Ele e possam orar pelos demais, ajudar, amar, visitar. Quem quer fazer a obra de Deus tem que se separar do mundo, se santificar, não pode ficar vendo televisão, se misturar com o mundo e os costumes do mundo, ficar ouvindo meteorologia. A pessoa tem que ouvir o que Deus tem para falar, como João Batista no deserto, como o Samuel da Ana foi criado totalmente dentro do templo do Senhor, para ele poder ouvir somente a Deus e ter uma vida formada em Deus para poder ser bênção para os outros. Deus quer uma geração assim, cristãos que sejam sinceros, verdadeiros, santos, para poder influenciar outros a serem santos também. Isso é o que Deus está querendo para nós. E se você quer ser discipulado, procure alguém que tenha uma vida santa, que tenha vida com Deus. Entenda isto.